Chaminho 3 caiu. Glória a Deus. Então o tema da mensagem é o que, irmão? Possuindo a porta do inimigo depois da prova. Amém? Agora eu quero pedir aos irmãos muita atenção, tá? Porque nós vamos ler aqui alguns parágrafos da mensagem. E nós já lemos aí o texto que foi lido, né? Que foi em Gênesis capítulo 22, de 15 ao 18, né? E nós vamos aqui agora ler os parágrafos da mensagem, possuindo a porta do inimigo depois da prova, né? O profeta desta era pregou essa mensagem domingo 22 de março de 1964, um ano antes da sua partida para a glória. Antes de Deus tirar ele da terra, ele pregou essa mensagem. E aqui nós vamos extrair algumas pepitas de ouro, né, irmão? Porque aqui tem coisas muito importantes para nós aqui, tá? Ele diz aqui, vamos ler. Imagino que vocês sabem, eu tenho uma pequena opinião como eu gosto de ver as pessoas em pé enquanto lemos a palavra. Vocês não gostam disso? Ficamos em pé para prometer fidelidade. Ficamos em pé. Silêncio aí que vocês estão conversando, que eu estou de olho. Por nossa nação. Por que não ficarmos em pé pela palavra agora? Enquanto estamos de pé, só por um minuto, eu estava lendo um artigo, não faz muito tempo, e estava pensando, ontem à noite, naquelas pessoas que se posicionam por Cristo. Se você ainda não fez, não faria hoje. Então aqui o profeta está trazendo a memória em mente, né? Uma lembrança de algumas pessoas que se posicionaram a favor de Cristo, entregando sua vida a Cristo, né? Se rendendo a Cristo. E ele traz isso aqui. Isso aqui foi até relatos em revistas, né? Em jornais. Porque quando o profeta, em suas campanhas que Deus dirigia aquele homem para realizar, acontecia muitas coisas, e uma delas era muitas conversões, né? E não era um número de 10, 20, era milhares de pessoas que ao ouvir o evangelho, ao ouvir a palavra, se posicionavam a favor da palavra, a favor de Cristo, né? E aqui ele argumenta isso, ele traz isto à mente, e a audiência presente, ele quer levar as pessoas a tomar essa mesma posição, né? De tomar a palavra, né? De se entregar a Cristo. Então, era basicamente isso aqui, ali no momento. Aí ele vai seguir adiante, no parágrafo 2, irmãos que estão com a literatura, os que estão aí. No parágrafo 2 ele diz assim: houve um grande evangelista, cerca de 75 anos atrás. Não consigo lembrar do nome dele. Acho que era Arthur McCoy. E ele havia cruzado todo o país. E uma noite ele teve um sonho que tinha ido para a glória. E conta-se que ele chegou ao portão e disse que não o deixaram entrar. E conta-se que ele falou: sou Arthur McCoy dos Estados Unidos, sou um evangelista. Então o porteiro entrou. Bem, isto foi um sonho
Aqui está entre parênteses, porque realmente ele está trazendo algo que aquele evangelista tinha acontecido, e com certeza foi um testemunho desse evangelista disto aqui, que aconteceu com ele nesse sonho. Bem, isto foi um sonho. E ele entrou e disse: não consigo encontrar seu nome aqui de forma alguma. Ele afirmou: bem, eu era um evangelista. Ele respondeu: Senhor, ele argumentou: bem, não haveria uma chance? Há algo errado. Ele respondeu: não, Senhor, estou com o livro aqui. Então, quando ele chegou lá no portal da glória, nesse sonho, e ali o nome dele não foi encontrado no livro, e ele está narrando isto, né, para trazer uma verdade para a sua audiência presente ali naquele momento. Aí ele diz: não, Senhor, estou com o livro aqui e não consigo achar o seu nome de jeito nenhum. E ele indagou: bem, posso fazer alguma coisa a respeito disso? Respondeu: você pode apelar para o juízo do trono branco. Deus, ajude-me, eu não quero estar lá. Então aqui o profeta narra esse fato, essa história, esse testemunho deste evangelista, do que tinha acontecido com ele, né? E o que acontece? Quando ele apelou, né, para o juízo do trono branco, o profeta vai e diz assim: Deus, ajude-me, eu não quero estar lá. Então olha só, porque aqueles que se comparecerem diante do trono branco, eles estarão ali para ser julgados e sentenciados, tá? As pessoas que comparecerem diante do trono branco é para isto. No parágrafo 3 ele diz assim: e ele pontuou: bem, se esta é a minha única esperança, acho que eu vou apelar então. E conta-se então que ele pensou que tinha ido para muito longe. E quando começou, disse que era escuro, e foi ficando mais e mais claro. E contou que parecia não haver um lugar certo em que aquela luz parou, porém ele estava bem no centro dela. E conta-se que ele perguntou: quem se aproxima do meu trono de julgamento? Fizeram uma pergunta para este evangelista no sonho, e ele respondeu: eu sou Arthur McCoy, sou evangelista, enviei muitas almas para o reino. E ele interrogou: seu nome não foi encontrado no livro? Não. Continuou: então você veio apelar à minha corte? Sim, Senhor. Você receberá justiça. Eu te julgo pelas minhas leis. Arthur, você já contou uma mentira? Então olha só, aqui foi feita uma pergunta para aquele evangelista naquele sonho, ele diante daquele trono, naquela luz, e olha o que ele vai responder: você já contou alguma mentira? E ele comentou: eu achava que era um homem muito bom até que cheguei diante daquela luz. Olha, irmãos, entendam isto aqui. Eu vou parar aqui um pouquinho para mim falar algo para vocês. Há coisas que para nós pensamos que é pequena. Há muitas pessoas hoje que têm o hábito da mentira. Mente uma mentirinhazinha, pensa na concepção da pessoa, é uma mentirinha pequena, que não vai fazer mal, que aquilo não vai prejudicar ele, ou eu, ou quem quer que seja.
Mas sabe de uma coisa, irmão? Diante daquela luz, todas estas coisas, elas parecerão serem grandes, elas serão grandes coisas, porque naquele momento ali vai ser revelado tudo que está aqui no coração da pessoa. Tudo que estiver aqui, qualquer mentira que nós contamos e pensamos não ser nada, naquele grande dia será uma grande coisa. E se alguém estiver diante daquele trono branco, daquele trono de julgamento, aquela pessoa saberá e ela não esconderá isso. Isso não ficará em oculto, isso virá a ser revelado. E a palavra de Deus diz que não há coisa alguma encoberta que não venha a ser revelada. Então um cristão que quer ir para o céu, que deseja ir para o céu, que quer ter vida com Deus, tem que falar a verdade, sempre a verdade, doa quem doer, fale a verdade, não omita as coisas, seja sincero sempre, porque Deus está vendo. Teve um culto aqui que eu preguei uma mensagem e eu falando que o dia que Deus nos dá é hoje. Nesta mensagem eu falei isso. Ele nos dá o agora para corrigir os nossos erros e as falhas, nos arrepender dos nossos pecados, reconhecer o que nós somos, sabe, irmãos, e deixar a palavra de Deus dirigir nossas vidas. E eu digo uma coisa, irmãos, eu quero estar com a minha consciência tranquila, porque eu nunca vou deixar de anunciar os conselhos de Deus, a palavra de Deus, para esse grupo de irmãos aqui, para nós aqui, e principalmente viver aquilo que está na Bíblia, aquilo que está na palavra de Deus, me esforçar para viver tudo aquilo que aqui está, com a ajuda de Deus, com a ajuda do Senhor. Então olha só, ele comentou: eu achava que eu era um homem muito bom, até que cheguei diante daquela luz. Continuou: mas na presença daquela luz, eu era um pecador. Irmãos, na presença desta luz, nós somos o quê? Pecadores. Aí aqui diz assim, continuou: todos nós seremos assim. Você pode se sentir seguro agora, mas espere até chegar lá. Como você acha que me sinto aqui quando ele está ungindo? Quão pequeno você se sente? Como será naquele juízo do trono branco? Ele interrogou: você já contou uma mentira? Ele contou: eu achava que tinha sido sincero. O evangelista pensava que tinha sido sincero, mas algumas coisinhas que eu achava que eram mentirinhas corriqueiras tornaram-se grandes e escuras lá. Ele respondeu: sim, Senhor, já menti. Ele interrogou: você já roubou? Ele comentou: eu pensei que eu tivesse sido honesto nisso, e eu que nunca tivesse roubado. Mas disse: na presença daquela luz, eu me dei conta que houve alguns negócios que fiz que não foram muito corretos. Então aquele evangelista, diante daquela luz, ele pensava que ele era uma pessoa sincera, pensava que era uma pessoa honesta, mas diante daquela luz, diante daquela presença, tudo aquilo foi revelado
tudo aquilo em sua vida foi revelado. Meus irmãos, então o cristão ele tem que ser sincero em tudo, nos seus negócios, em tudo que a gente vai fazer, tem que haver sinceridade, honestidade, porque a gente pensa que roubar as pessoas, que roubar é só roubar R$1 milhão, ou R$100 mil, ou R$10 mil. Irmão, se a gente é desonesto com R$1, a gente vai ser desonesto com R$10, com R$20, com R$1.000, com R$10 mil. Por quê? A gente foi desonesto com um. Se a gente roubar uma agulha, é como se a gente roubasse R$1 milhão. É a mesma coisa. Vocês estão entendendo, irmãos? Então esse evangelista aqui, ele veio diante daquela luz, e ali tudo que ele havia feito foi mostrado e revelado. E nós estamos aqui sendo julgados hoje por esta palavra. Esta palavra, ela está nos julgando hoje. Você sabia disso? E o julgamento começa pela casa de Deus, por nós. E hoje é tempo de a gente parar e refletir como está a nossa vida, porque nós não temos mais tempo. E o profeta desta era disse em uma de suas mensagens: haverá um tempo que não haverá mais tempo. Chegará um tempo que não haverá mais tempo. Porque o tempo que é nos dado é o hoje, é o agora, para a gente acertar as coisas, para a gente arrumar as coisas. É hoje, não é amanhã. Eu mesmo estou sendo julgado por essa palavra agora mesmo. Eu mesmo tenho que olhar para a minha vida e ver como eu estou vivendo a minha vida. Eu estou posto à prova. Será que eu estou sendo sincero sempre na minha vida? Será que eu estou sendo honesto nas coisas que eu estou fazendo? Eu estou sendo provado hoje por esta palavra, porque Deus quer o melhor para mim. Ele quer o melhor para nós. E a palavra vem para fazer isto, para ajustar a gente, para colocar a gente na coisa certa, no que é verdadeiro, no que é correto. E nós temos que nos posicionar sempre pela palavra de Deus. Meus irmãos, vamos seguir adiante. Tem mais. Na presença daquela luz, eu me dei conta que houve alguns. Já li isso aqui. Ele respondeu: sim, Senhor, já roubei. Ele disse: meu julgamento. Ele disse: meu julgamento. E ele estava quase a ponto de ouvir a sua sentença: aparta-te para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Disse que cada um dos seus ossos estava quebrando em pedaços. Cada um dos seus ossos, ele sentiu naquela hora se estremecer como se estivesse quebrando. Viu, irmãos? Contou. Ouvi a voz mais doce. Ele contou. Ouvi a voz mais doce que já ouvi em minha vida. Continuou: quando me virei para olhar, vi a face mais dócil que já vi, mais dócil que a face de uma mãe, a voz mais dócil do que minha mãe alguma vez me chamou. Contou: olhei em volta, ouvi uma voz que disse: pai, isso é verdade. Ele de fato contou mentiras e não foi honesto, mas na terra ele se posicionou por mim. Disse: agora
eu me posiciono no lugar dele. É isso que eu desejo que aconteça lá. Eu quero me firmar por ele agora, para que quando esse momento chegar, ele se coloque em meu lugar. Então ali o evangelista ouviu uma voz doce, uma voz meiga, naquele momento, e ali aquele era quem? O Senhor Jesus Cristo. E ele disse assim: Pai, ele de fato é isto, mas lá na terra ele se posicionou por mim. E o profeta aqui ele diz assim: e eu quero me firmar por ele agora, para que quando esse momento chegar, ele se coloque em meu lugar. Então, irmão, olha só, é o momento e a hora de nós nos posicionar pela palavra de Deus, nos posicionar por ele aqui hoje, para que naquele grande dia, naquela hora, ele se posicione por nós. Se nós não nos posicionar por Cristo, pela palavra, hoje, no presente, naquele grande dia, irmãos, não haverá ninguém que irá se posicionar por mim e por você. E para que Cristo, para que Jesus se posicione por mim e por você, lá naquele dia, é necessário que nós nos posicionemos hoje ao lado da palavra, nos colocando ao lado da palavra, sustentando esta palavra em nossa vida. Aconteça o que acontecer, nunca abrir mão dela, sabe? Nunca abrir mão. Muitas pessoas dizem hoje: eu amo a Deus, eu amo, mas as atitudes mostram que elas não amam a Deus. Porque uma pessoa que ama a Deus, ele vai se posicionar sempre pela palavra e sustentar a palavra, segurar a palavra e deixar que a palavra conduza a sua vida e os seus passos aqui. Tudo que ele quer é a palavra, ele não quer outra coisa. Essa é a evidência de um eleito. O eleito se alegra só com uma coisa: com a palavra de Deus. Parágrafo 6. Aqui ele fez a leitura em Gênesis capítulo 22, né? Do versículo 15 ao 18. E aqui ele faz uma oração, né? Ele vai dizer assim: Pai, vamos orar. Pai celestial, tome o texto agora, Senhor, e ministre a nós, que o Espírito Santo conduza as palavras, Senhor, diretamente a cada coração. Isso atenderia as nossas expectativas nesta tarde, porque são grandes, Senhor. E Tu nos dissestes para pedir abundantemente, para que nosso gozo seja completo. Pedimos em nome de Jesus, amém. Podem aí, irmãos e irmãos, se sentar, e ele vai, já que ele fez fez aquele primeiro comentário, e aqui ele vai entrar na mensagem. E a mensagem, o tema da mensagem, ele diz assim: se fosse dar um tema por alguns momentos, minha voz está fraca, por isto tenho que ficar próximo ao microfone. Sei que há um eco, mas vamos suportar um pouco. Quero chamá-lo de possuindo a porta do inimigo depois da prova. Esse é o tema da mensagem que ele vai ministrar. E nós vamos aqui dar prosseguimento, né, irmãos? Vamos ler, vamos extrair muitas coisas aqui, eu creio, em nome de Jesus. Nosso cenário se abre diante de uma das cenas mais maravilhosas em Abraão. Vocês sabem que Abraão é o pai da fé.
E a promessa foi feita a Abraão, e unicamente sendo herdeiros com ele através de Cristo. É a única maneira de recebermos a promessa, é por meio de Abraão. Agora, Abraão era um homem comum, mas ele foi chamado por Deus e foi fiel a esse chamado. Então tire da sua cabeça que Deus chama um homem famoso, né? Deus, ele chama um homem comum, simples, que não tem nem parecer nem formosura, que não chama atenção. O próprio Jesus não tinha nem parecer nem formosura para que as pessoas olhassem e fossem atraídas por ele. Então ele vai, olha para aquela terra ali dos caldeus, né? E ele vê um homem que tem pai idólatras, envolvido na idolatria, mas Deus vai chamar esse homem para ser o pai de todos na fé. E nós devemos sempre seguir o exemplo de fé de Abraão, né, irmãos? Porque foi uma fé que não se abalou com as circunstâncias, com o momento, com nada. Ele sempre, o que Abraão fez foi segurar a palavra, ficou firme naquilo que Deus disse a ele, e ele seguiu em frente, até ver o cumprimento de tudo aquilo que Deus havia prometido a ele, né? Então, Abraão foi fiel a esse chamado. Quando Deus lhe falou, nenhuma vez Abraão duvidou daquela voz. Ele se firmou nela, não importava qual fosse a dificuldade, ele se manteve firme nela. Então Abraão se manteve firme naquela palavra, naquela voz que ele ouviu, e ali, a partir daquele momento, ele não vai ouvir outra coisa. Ele não vai tomar outra coisa, a não ser aquela palavra que ele ouviu naquela primeira vez. E quando um homem passa por essa experiência com Deus, que ele de fato ouve esta voz, ele nunca vai esquecer esta voz. Ele nunca vai esquecer mais, porque aquela experiência que ele teve com Deus trouxe algo que mudou ele, né? Que sacudiu ele por dentro, estremeceu ele. Irmãos, eu digo uma coisa, e quando a presença de Deus nos toca, é algo maravilhoso. Quando a voz de Deus vem, aquela voz doce, suave, no nosso coração, nós não aguentamos, né? Nós vamos nos esvaindo em lágrimas, porque é uma voz tão maravilhosa, que ao ouvir aquela voz, a única resposta que nós conseguimos dar a Deus, quando a gente ouve a voz de Deus, são lágrimas no coração. As lágrimas saindo dos nossos olhos, porque o gozo dentro é tão grande que você não consegue expressar outra coisa a não ser gratidão a Deus por aquilo, por Ele falar algo, por Ele atentar para um de nós, simples pecadores. E quando a gente ouve essa voz, irmãos, quando a gente ouve essa voz, a gratidão é tão grande que a gente se derrete em lágrimas. Não é assim? Eu sou assim. Não sei se os irmãos são assim, mas sempre que Deus fala comigo, eu não aguento. Eu vou
as lágrimas. Por quê? Eu me vejo que eu sou um pecador. Eu me vejo que eu sou pó e cinza, e que em mim não tem bem algum. Se os irmãos olharem para mim, vocês só vão ver defeito e falha. Mas se vocês olharem para Cristo, se nós olharmos para a palavra, aí nós vamos ver o que nós vamos olhar para o melhor. Mas se você olhar para mim, você vai ver o pior. Você não vai ver o melhor. Então é por isso que nós temos que olhar para Cristo, olhar para a sua palavra. Ele sim merece toda atenção, toda dedicação. Ele merece. Eu estou aqui me posicionando por ele hoje, porque uma hora teve um momento que ele se posicionou por mim lá no Calvário, e se posicionou por você quando ele esteve aqui em carne e humanas, se fez homem. Em Jesus Cristo, Deus esteve aqui em Cristo, andou entre os homens, comeu com os homens, falou com os homens. Meus irmãos, ele fez isso por mim e por você. O Deus infinito, invisível, que enche céus e terra. Esse Deus que enche céus e terra, que é tão grande que não se pode medir. Ele veio até esta terra, aqui, e se fez carne no seu Filho, Jesus Cristo. Meus irmãos, para nos redimir dos nossos pecados, para nos salvar, para nos dar vida eterna. E é esse Deus tão grande que se diminuiu para se tornar como um de nós. Você já parou para pensar nisso, irmão? O Rei da Glória, o Criador de todas as coisas, se diminuir para se tornar semelhante a nós. Viu só? Esse é o Deus que nós servimos. E a única coisa que Ele quer de você e de mim é que a gente obedeça a sua palavra, que a gente deixe que Ele conduza a nossa vida, que Ele guie nossos passos. Ele quer nos liderar, então nós temos que permitir. Ele quer que a gente permita isso. E Ele não invade casas, Ele não arromba portas. Ele quer deixar que você tome essa decisão de vir, de se aproximar, de se achegar, de reconhecer que você precisa, que nós precisamos dele. Aleluia. E então, parágrafo 9. Então lhe foi prometido um filho, e ele esperou por 25 anos para receber aquele filho, considerando qualquer coisa contrária àquilo como se não existisse. Deus fez uma promessa para Abraão, disse: Abraão, eu vou te dar um filho. Cada ano que vai se passando, Abraão ficando mais velho, Sara ficando mais velha. Talvez muitos chegaram até Abraão e Sara: vocês não vão ter filhos. Mas quando estas coisas vinham, ele considerava, qualquer coisa contrária àquilo que Deus tinha dito, ele considerava como se não fosse nada, porque o que estava no seu coração era a promessa de Deus, era o que Deus tinha prometido para ele, e ele ficou firme nisto.
Ainda Sara ficando cada vez mais fraca e ele mais fraco, mas ele crendo, ele ficou crendo. E é o que nós devemos fazer. Se Deus promete algo para nós, devemos ficar firme naquilo, crendo, segurando aquilo, porque Ele é fiel. Ele diz: passará céus e terra, mas a minha palavra, a sua palavra não passará. E assim, e nesse filho, todas as famílias da terra seriam abençoadas. E o patriarca foi fiel ao seu chamado, à palavra prometida. Ele foi um exemplo do que, aleluia, deveríamos ser. Agora, nós, estando mortos em Cristo, somos a semente de Abraão. Assim, Abraão teve duas sementes. Uma delas era a semente natural e a outra era a semente espiritual. Uma delas era natural, da sua carne, e a outra era a semente da fé. A fé para que também sejamos a semente de Abraão pela palavra prometida. Então, olha só. Abraão teve dois filhos. Um da sua carne, com Agar, e o outro filho de sua fé, da promessa que Deus havia feito, né? Da semente de sua fé. Então é essa fé que nós temos que ter, viu, irmãos? Essa fé, essa semente que veio de Abraão e que chegou até nós, que é a sua fé, que nós devemos ter também, confiando na sua palavra, não andando segundo a carne, não andando por vista, mas por fé. E eu já falei aqui para os irmãos que fé é revelação. Aqui, eu já falei isso. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que não se pode ver, e a prova das coisas que se esperam. É algo que é revelado no nosso coração. Se Deus revela algo para você, segure isto, tome isto, agarre, porque Ele vai cumprir com aquilo. Ele vai cumprir com aquilo. Vê, irmãos, Ele prometeu para nós o que é saúde, não prometeu? Então, se você ficar seguro nisto, na palavra que Ele tem dito, você vai ter saúde, sim. Porque toda doença é do diabo. A doença vem do diabo. A doença é a saúde pervertida. Satanás vai lá, o espírito pega uma célula e apostata aquela célula, e aquela célula doente vai convencer outras células no seu corpo para se apostatarem também, para formar aquilo. E aquilo é um espírito que está ali. É um espírito para matar você ou eu. É um espírito de morte. Meus irmãos, e é isso. E quando você sente alguma coisa, repreenda isso, não aceite isto, porque Jesus, Ele já tomou sobre si as nossas doenças, as nossas dores, as nossas enfermidades. O castigo que foi sobre Ele foi para nos dar a paz. Mas Satanás quer nos afligir sempre com doenças, né? Com as enfermidades. Ele vem com as aflições sobre o justo, né? Aleluia. Então, irmãos, é isso. Então, quando você estiver aí passando por uma provação, repreenda isso, em nome de Jesus. Mande esse mal embora, mande Satanás sair. Se você sentir que não está bem em algum momento,
Fale com Deus, confesse a Deus, se arrume com Deus, porque Satanás sempre vai procurar uma legalidade, uma maneira para ele entrar na nossa vida, para poder causar o dano, o mal. Irmãos? E agora, depois que foi testado por 25 longos anos, em vez de ficar mais fraco, ele ficou mais forte. Passaram-se 25 anos para que a promessa de Deus viesse se cumprir na vida de Abraão, com aquele filho que foi prometido. Sara se adiantou um pouco logo, deu a sua serva para Abraão, ele teve um filho com ela, Ismael, que foi o da carne, que ele foi o filho da carne, né? Mas Deus tinha prometido um filho para Abraão, e Abraão ficou crendo, se sustentando aquilo, confiando naquilo, até o momento em que aquilo vai se concretizar. Às vezes a gente pede algo para Deus, a gente quer que aconteça logo, né? Se Deus promete alguma coisa para a gente quer ver logo, de imediato. Não é assim? Então Abraão esperou 25 anos para receber a sua bênção. Igualmente, às vezes uma pessoa está enferma com uma enfermidade, a gente ora, repreende o mal, quando é amanhã a enfermidade parece que está pior do que antes. E por quê? Aquilo, sabe para quê? Para que você não aceite o milagre, a cura. Então Satanás vai levar você, vai levar aquilo para os seus sentidos, para justamente para ele fazer você se tornar um incrédulo. Oh, rapaz, Deus me prometeu cura, mas eu ainda estou sentindo isso. Mas a fé, ela não tem nada a ver com os sentidos. A fé não tem nada a ver com a razão, não tem nada a ver com isso. Nós podemos orar por alguém e o sintoma continuar. O profeta desta era orava por alguém, ela ia para casa e a pessoa ali ficava ali ainda um tempo. Houve um caso de uma irmã que estava com problema no estômago e ela foi para casa uma semana. E lá na oração o profeta, Deus usou através do profeta, falou, discerniu tudo sobre a vida daquela mulher. E aquela mulher disse: não, aquele homem não me conhece, aquele homem não sabia quem eu sou. Aquilo era Deus falando ali. E eu creio, eu seguro isso, eu tomo isso. E passado uma semana depois ela viu o milagre acontecer. A sua amiga que estava com problema também foi curada também. Então é assim. Irmãos, vou trazer uma cama para cá quando vier, para botar os irmãos para dormir, viu? Os que estão cochilando aqui, né? Ele aqui também. Irmã Olívia também. Dá uma tutucada na irmã Olívia aí, por favor, por gentileza, né? Uma Vitória. É moça, uma não dá. Acho que ela desmaiou, né? É só uma hora de culto, né, irmão? Só uma hora, né? Ou se ficar aquele que nem Paulo ficou até de madrugada pregando, né? E ouviu lá um relato, lá em Atos dos Apóstolos, que o rapaz caiu da janela e morreu, né? Morreu. Caiu da janela e lá morreu. Ainda bem que Paulo é um servo de Deus, ungido, e ele foi e abraçou ele e trouxe ele à vida de novo, né? Tem assim, né? Então, mas vamos continuar, não vou parar não, né? Vamos seguir adiante, porque tá bom, né, irmãos? Eu estou vendo aqui que os irmãos tem uns que estão bem atentos, né? Veja,
Se não acontece no primeiro ano, no ano seguinte seria um milagre maior. O profeta está dizendo aqui, bom, se não aconteceu com Abraão no primeiro ano, no segundo ano seria um milagre maior. Se não aconteceu no segundo ano, no terceiro ano seria um milagre maior. Então com 25 anos foi um milagre maior, porque Sara, ela já estava velha, né? Já estava avançada em idade, e ela não poderia dar luz àquela criança se Deus não tivesse mudado, não tivesse voltado eles ao tempo da vida novamente. Sara voltou a ser jovem novamente. Isso foi o que o profeta nos ensinou, e eu creio nisso. Eu creio. Porque aquela mulher de 90 anos ou 70 anos, ela não podia dar luz a um filho, o profeta diz, por causa do coração dela. O coração não aguentaria. Ela não tinha mais as veias no seu seio para amamentar uma criança. E o profeta vai mostrando isso, e é tão interessante, né? Porque nós vamos parar aqui, e eu só vou relatar isso aqui no parágrafo 10. Nós vamos parar porque no próximo culto nós vamos continuar novamente. Mas olha só o que acontece. Sara voltou ao tempo da vida novamente com Abraão. Isso é tão tal que ela vai sair dos termos ali de Sodoma e vai viajar uma distância muito longe, parece que até Gerar, se não me falha a memória, caminhando, andando, né? E quando ela chega lá, tinha um jovem rei, e ele viu Sara, e ele se apaixonou por Sara. Ele quis casar com Sara, porque ela era bonita, ela ficou jovem novamente. E aquele é o tipo, né, de nós hoje. Quando nós tivermos esse corpo aqui, que vai ser mudado, e vai ser jovem novamente quando nós chegarmos lá na sexta dimensão, lá no paraíso. Então, irmãos, para Deus não há nada impossível. Aquilo que é possível para o homem, para Deus, aquilo que é impossível, impossível para o homem, para Deus não é. Para Deus tudo é possível. E tudo de Deus, tudo na Bíblia, nós temos que crer. Viu, irmãos? Tudo na Bíblia nós temos que crer. Então creia na palavra, segure a palavra. Amém? Espero que os irmãos tenham ficado satisfeitos, né? E eu quero pedir aos irmãos que os irmãos leiam essa literatura. Tem muita coisa maravilhosa aí que Deus vai iluminar os irmãos. Então, quando dizer no próximo culto, nós vamos ler do parágrafo 10 em diante. Lembram onde nós ficamos? Parágrafo 10. Tem muita coisa aqui que eu já me adiantei aqui um pouco, né? Muita coisa boa, maravilhosa. E eu lendo essa literatura aqui, e nós vamos estar lendo aqui, vai ser muito bom a gente estar lendo essas literaturas aqui, trazendo a mensagem do profeta, aquilo que ele ensinou, aquilo que ele mesmo falou, repetindo aquelas mesmas palavras que ele disse, porque foram palavras ungidas por Deus. Amém? Glória a Deus. Então vamos ficar de pé e vamos agradecer a Deus com oração. Irmão Fabiano, encerre para mim, por gentileza aí, tá? Glória a Jesus. Vamos agradecer ao Senhor com oração, em nome de Jesus.